Pai, muito obrigado. Noite maravilhosa esta. Cantamos o nome de Jesus aqui. Derramamos o nosso coração diante do teu altar. O teu Espírito já moveu entre nós. Muitos aqui já foram tocados. Alguns foram curados nesta noite. Alguns ministérios estão sendo restaurados nestes dias. Igrejas aqui representadas serão poderosamente abençoadas com o retorno dos irmãos para o seu seio, com toda essa unção que tem sido derramada nestes dias e neste lugar. Obrigado, Pai, nós só temos a agradecer-te. Até mesmo os pequenos contratempos que tivemos, muito pequenos, serviram para que nós louvássemos ainda mais o Senhor e entendêssemos ainda mais fortemente que o Senhor está no controle de todas as coisas e age em todas as coisas para o bem dos que te amam. Queremos te louvar, Pai, pela vida do Natinha, por essas canções lindíssimas que entoamos agora aqui, por o Senhor estar novamente inspirando o teu servo. Continua, Pai, abençoando, usando com ele a sua família, o seu lar, que o teu servo seja uma referência de música, letra, poesia nesta nação, música que exalte o nome de Jesus, Pai. Usa mesmo teu filho. Te louvamos pela chegada segura do Edmar, pela viagem tranquila que ele fez, por ele estar aqui conosco, com a sua esposa Silvana, e pela bênção que ele tem sido para todos nós aqui, sendo usado pelo Senhor. O mérito não é dele, ele sabe disso, nós sabemos, mas nós louvamos o Senhor, porque o tem usado, e ele tem sido um instrumento disponível nas tuas mãos. Também queremos te louvar pelo pastor Pio aqui conosco, chegando para falar ao nosso coração. Abençoa-o, usa-o, Senhor, com poder, usa-o para falar às nossas vidas. Nós, pastores, precisamos tanto ouvir a tua voz e recebermos o desafio que vem do Senhor. E agora, Pai, quando o teu servo Adalto vai nos falar mais uma vez, a unção poderosa do Espírito Santo seja sobre ele, e que os nossos corações estejam atentos ao que o Senhor vai nos dizer, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudir o Senhor com carinho mais uma vez. E obrigado. Adalto, fique à vontade. Deus o abençoe. Só fazer uma regulagem rapidinho aqui. Acho que, deixa eu colocar o slide ali, fica mais fácil. Quero dizer aos irmãos que quem ganhar as cadeiras são muito boas, eu já experimentei, realmente funciona muito bem. Uma das coisas que tem mais me impressionado é Deus. No Salmo 139, nós cantamos agora de pouco, falamos a respeito, tem uma expressão ali que eu acho espetacular. É no hebraico, no português não saiu, não tem como expressar. No hebraico, no português está assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Essa expressão lá estás ocorre várias vezes. Essa expressão lá estás não existe no hebraico. Existe uma outra expressão que nós não temos como traduzir isso. Imagina você chegando dessa conferência, todo feliz, animado, tudo aquilo que o Senhor Deus fez. Você entra na sua casa feliz, satisfeito, vai lá guardar as suas coisas, abre o guarda-roupa e tem um ladrão lá dentro. Esse é o lá estás. Você não sabia que estava lá. Você foi surpreendido. De repente, aonde você não esperava encontrar, você encontra. Essa tem sido a minha experiência na ciência. Estudando, conhecendo essas coisas, de repente você chega, abre algumas coisas, lá estás. Rapaz, você fica às vezes até meio atordoado. Você fala: Senhor, eu te esperava encontrar em muitos lugares, menos aqui. Mas como Deus está em todos os lugares, nós podemos ser surpreendidos pela pessoa dele. E nós vamos encontrá-lo nos lugares mais impressionantes possíveis. Esteja preparado para ser surpreendido pelo Senhor Deus. É assim que ele funciona. Durante esses dias, nós estamos tratando a respeito especificamente da questão da defesa da nossa fé. Durante as 2 primeiras palestras, eu procurei mostrar para os irmãos, primeiramente, que a ciência e a Bíblia andam juntas. Elas andam. Bíblia, corretamente interpretada,
ciência devidamente estabelecida, elas não entram em contradição. Elas andam lado a lado. Por quê? A verdade que nós encontramos no mundo criado é a verdade das Escrituras, porque o autor é o mesmo. Ele não iria dizer uma coisa na palavra dele e dizer uma outra coisa no outro livro que ele escreveu, que é o livro das obras de Deus. Eles não se contradizem. O problema é que muitas vezes nós interpretamos errado. Eu procurei mostrar de uma forma bem específica alguns exemplos, falando a respeito do quanto eles realmente estão juntos e andam juntos. Mas eu gostaria de gastar um pouco de tempo hoje à noite e amanhã tratando de alguns problemas que nós temos e algumas dificuldades que nós temos em responder algumas coisas. Então, eu estou deixando o dilúvio para amanhã. Eu não sei, hoje à tarde eu estava lá orando a respeito e realmente eu pude ver que o Senhor Deus falou: olha, tem uma palestra aqui, essa daqui é a primeira e troca, põe a outra para depois. Na hora eu fiquei meio confuso também, mas ao chegar aqui deu para perceber por quê. Tem um Deus que está coordenando todas as coisas e Ele sabe o que está fazendo, e creio que vocês vão poder entender por que da troca. Então vamos comentar um pouquinho, falando a respeito desse aspecto específico, da defesa da nossa fé, trabalhando dentro desse aspecto. Então, o que eu gostaria de gastar um pouco de tempo com os irmãos a respeito desses problemas e dificuldades e falta de resposta. Eu, primeiramente, gostaria de colocar um ponto muito importante. Existe uma ideia que está entrando nas nossas igrejas, nós estamos querendo que ela saia das nossas igrejas. Ela é muito forte nos nossos seminários, infelizmente. É a ideia do evolucionismo e o criacionismo bíblico. Isso é chamado de evolucionismo teísta. Muitas pessoas talvez já tenham lido esse livro, A Linguagem de Deus. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Dr. Francis Collins, como um cientista. Deixe-me fazer uma pergunta. Se eu pegasse um copo de água e colocasse uma única bactéria lá dentro, você beberia água? Eu não beberia, certeza. Eu não beberia, porque essa água está contaminada. Esse livro, embora muito interessante, ele tem uma proposta que é mortal. Gostaria de falar para vocês que proposta é essa. Dr. Collins e outros, principalmente aí, o pessoal todo da Igreja Católica Romana, nós temos vários dele, por exemplo, o Frei Cohen, falando a respeito da ideia de criacionismo, design inteligente. Ele diz que esse tipo de coisa aí teria que ficar do lado de fora. Isso daí não é coisa de ciência, não tem nada a ver. Inclusive o próprio Papa atual também tem escrito a respeito disso, dizendo o seguinte, que esse negócio de criacionismo, essas coisas todas, isso é religião, isso daí não é ciência. Em outras palavras, Gênesis 1 e 2, isso aí é mito, não precisa acreditar. Eu costumo pensar o seguinte: se Gênesis 1 e 2 não são literais, como é que nós sabemos que Apocalipse 21 e 22 o serão? A árvore da vida que aparece lá em Gênesis 2 aparece em Apocalipse 22. Se o Gênesis 1 e 2 são apenas histórias, entre aspas, da carochinha, talvez Apocalipse 21 e 22 também o sejam, mas não são. Porque Gênesis capítulo 1 e 2 são literais. Deixa eu mostrar algo para você poder parar e pensar um pouquinho. Quando nós pensamos em termos dessa suposta harmonização, então muitas pessoas dizem assim: os dias de Gênesis não podem ser 24 horas, se você tentar juntar com a teoria da evolução. Isso é óbvio. Por quê? Porque não daria tempo necessário para evoluir. Em 24 horas a evolução não acontece. Então os dias de Gênesis não poderiam ser dias de 24 horas. Outro problema muito interessante é que a ordem dos eventos que está descrita no livro de Gênesis não bate com a ordem dos evolucionistas. A Terra foi a primeira coisa a ser criada, depois veio o Sol, luas, estrelas, galáxias, todo esse negócio aí, segundo a teoria da evolução. Primeiro vieram essas coisas, depois a Terra. Portanto, se a evolução está correta, o autor bíblico deve ter se equivocado. Ele errou em alguma coisa aí. Acho que ele talvez não prestou bem atenção naquilo que Deus estava falando. Estou dizendo se evolução fosse verdade. Terceiro, que é um dos críticos, dos problemas sérios que nós temos, é que Gênesis 1 e 2 têm sido tratados como mitológicos. O problema é que tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo, ambos
falaram desses 2 capítulos como sendo literais. Mas se esses 2 capítulos são mitológicos, então o Senhor Jesus e Paulo estão errados. Isso é apenas o começo. O problema maior está relacionado com essa questão teológica que é insolúvel. Em outras palavras, se evolução aconteceu, formas de vida teriam mudado ao longo do tempo. Das mais simples até as mais complexas, as menos adaptadas, dando lugar às mais adaptadas, até que finalmente surgisse o ser humano. Então seria uma escala lenta e gradual de pequenas evoluções, até que finalmente surgisse o ser humano. Em outras palavras, o processo de evolução exige que as formas de vida que não estejam adaptadas, morram para dar lugar às outras que estão melhor adaptadas. E assim a evolução aconteceria. Só tem um problema. Qual é o problema? Como explicar a entrada da morte no mundo antes do pecado de Adão? Como que a morte teria entrado no mundo antes do pecado de Adão? Alguém iria imaginar, não, mas aquela bactéria pecou. Isso não faz sentido. Como explicar a entrada da morte no mundo antes do pecado de Adão? Se evolução aconteceu, morte teria que fazer parte do processo desde o início. Se morte fez parte do processo desde o início, então nós temos um grande problema, porque o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Se a morte já existia antes do pecado ter entrado no mundo, obviamente o salário do pecado não poderia ser a morte, e a obra redentora de Cristo teria sido em vão. Jesus teria morrido por seres humanos, animais, protozoários, bactérias, que todos teriam sido contaminados pelo quê? Ninguém saberia o quê. Meus irmãos, é impossível, vou repetir pela 3ª vez, é impossível tentar associar teoria da evolução com as Escrituras Sagradas. Ou você destrói uma, ou você destrói a outra, ou as duas. Nós precisamos ser radicais em certas coisas. Eu estou falando para os irmãos como um físico, como um cientista. Não abram mão da palavra de Deus e da literalidade desse livro. Ciência muda. Daqui a alguns anos, pessoas vão olhar para toda essa ideia do darwinismo que está sendo ensinado nas nossas escolas. Eu até brinco com a criançada de vez em quando, dizendo o seguinte: um dia, quando vocês tiverem a minha idade, os seus filhos ou talvez os seus netos vão falar assim: vô, é verdade que na época de vocês acreditavam naquela historinha de Darwin? E muitos pastores hoje têm, assim, em um certo sentido, dado mais crédito à historinha de Darwin do que a história com H de Gênesis 1 e 2. Porque quem escreveu a história de Gênesis esteve lá. É o Deus que não pode mentir, é o Deus que fez todas as coisas. Nós preferimos dar razão aos cientistas que nunca estiveram lá, não têm a menor ideia do que aconteceu, e nós achamos que eles estão certos. Precisamos mudar radicalmente essa maneira de pensar. As pessoas chegam para mim e falam assim: mas você não acredita que Deus fez o mundo em 6 dias literais? Eu falo: eu acho que até Deus demorou muito. Se fosse eu diria o seguinte: haja mundo e houve mundo e viu o Adalto que o mundo era bom. Pronto. Por que o nosso Deus fez em 6 dias literais? Isso vou deixar para os irmãos estudarem. É espetacular quando a gente estuda a ordem da criação. Por que Deus fez daquele jeito, naquela ordem, daquela maneira? Porque Ele primeiro criou isso, depois aquilo outro. Por quê? Ele tinha um propósito. Então eu queria tratar com os irmãos dentro desse aspecto algumas coisas muito importantes com as Escrituras. Eu espero que isso vá literalmente deixar o irmão mais animado ainda, estudar mais a Bíblia e tratar da questão da literalidade desse livro tão precioso que nós temos. Existe um texto muito interessante, Deuteronômio 29 e 29. Esse daí é a capa do Batman dos cristãos. Por quê? O texto diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos as palavras desta lei. Então, quando nós tratamos disso aí, geralmente chega aquela pergunta meio complicada, e como é que nós respondemos? Irmão, isso é coisa não revelada.
E Deus fala: o irmão já disse que isso é ignorância, já disse que é ignorância, foi revelado, só que o irmão não sabe. É ignorância isso. Como que nós tratamos essas questões? O que foi revelado e o que não é revelado. E certas coisas não foram reveladas, não adianta estudar. Por exemplo, um tempo atrás uma pessoa chegou e falou assim: o irmão sabe quantos anjos tem no céu? Eu falei assim: eu sei com grande precisão. É mesmo, irmão? É, tem exatamente o dobro da metade. Pode fazer a conta. Tem exatamente o dobro da metade. A pessoa falou: nossa, que maravilha, como é que o irmão sabe que tem o dobro da metade? É só multiplicar meio por 2 dá 1, ou seja, é o todo. Não, eu queria saber quantos anjos. Irmão, se é um número, milhões, milhares, bilhões ou trilhões, isso ninguém sabe, a Bíblia não conta. Não adianta, eu não inventei, não tem como inventar uma maquininha para medir batida de asa de anjo, para saber quantos anjos existem por metro quadrado. Então daí a gente fazer um cálculo para ter uma ideia no universo todo, quantos anjos tem. Eu teria que saber quantos estão aqui no universo, quantos estão lá no céu, quantos estão no meio, indo para lá e para cá, para a gente poder calcular tudo isso. Então assim, impossível, isso é coisa que Deus sabe, isso aí faz parte das coisas não reveladas. Mas existem outras coisas que nos foram reveladas. Eu gostaria de gastar só alguns minutos dando algumas dessas ideias, e daí gostaria de terminar contando um pouquinho a respeito da ideia completa de quem é esse grande Criador, o que nós temos descoberto a respeito dele. Então, coisas ocultas ou ignorância? Algumas questões muito importantes. Daniel, capítulo 2, tem uma frase espetacular, porque o rei pede alguma coisa impossível. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele chama todos os líderes, todos aqueles conhecedores, fala assim: por favor, me deem o sonho. E o pessoal queria ganhar tempo, falou assim: não, conta o sonho que nós damos a interpretação. Ele falou: não, vocês têm que dar tudo, o sonho e a interpretação. E a Daniel foi revelado. E Daniel tem uma frase que eu acho espetacular. Ele disse o seguinte quando ele respondeu ao rei: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Tem um Deus que revela essas coisas. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram na tua mente, quando estavas deitado, foram as seguintes. Vocês perceberam que nenhuma vez Daniel disse: rei, Deus me revelou, eu vou contar para você. Vocês perceberam que Daniel não usa isso? Deus não fala: Deus me revelou. Ele diz: existe um Deus no céu que revela mistérios. Daniel estava levando e dando toda a glória àquele que é digno de receber toda a glória. Ele era apenas instrumento. Nós às vezes somos a formiguinha carregando o elefante, certo? Daí o elefante fala: olha a poeira que a gente está fazendo. Tá bom. Vocês lembram da ideia hoje cedo. Então vamos ver um pouquinho a respeito dessas coisas ocultas. Deixe-me tratar algo que é muito bonito nas Escrituras. Tem sido interpretado de várias maneiras, algumas delas até mesmo erradas, estão relacionadas com as raças. Só para você ter uma ideia, no ano de 1987, mês de janeiro, a doutora Rebecca Ellicott, que é uma pesquisadora que não tem nada de cristianismo, pelo que eu saiba até hoje, na vida dela, ela fez uma pesquisa muito interessante usando um negocinho chamado DNA mitocondrial. DNA mitocondrial é uma parte da informação genética que passa de uma geração para outra pela mulher. Você tem o DNA mitocondrial, eu também tenho o DNA mitocondrial, só que o DNA mitocondrial que você tem, você recebeu da sua mãe. Eu recebi o meu da minha mãe. As minhas filhas receberam da minha esposa. O que a doutora Rebecca Ellicott descobriu é algo fantástico. Ela pegou 147 pessoas do mundo, gente que não tinha consanguinidade nenhuma, não eram primos, nem de sei lá qual grau, gente lá, aborígenes da Austrália, índios daqui do Brasil, pigmeus da África, asiáticos, europeus, esquimós, gente do mundo todo, 147, pegou o DNA mitocondrial de todas as pessoas e começou a estudar. Para a surpresa dela, todos os DNAs mitocondriais eram iguais. Como vem pela mãe, isso significa que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Foi publicado pela ciência em 1987. Todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Que surpresa, né? Olha quanta novidade a ciência está nos trazendo. Eu fico tão impressionado, falo: rapaz, você acredita que eu já li isso em algum lugar? E não foi em 1987, eu era pequenininho ainda. Sabia que meu avô já leu isso também?
Você sabia que o avô do meu avô já tinha lido isso também? Aí um amigo meu, que quando eu contei isso para ele no laboratório, falou assim, mas esse material não tinha sido publicado ainda? Falei, já foi publicado, sim. E o autor é muito bom. Tanto é que o autor foi verdadeiro, certíssimo, nós só chegamos lá e chegamos à mesma conclusão que ele. Porque o autor, correto, o autor estava lá, ele viu, ele relatou. Mais um que foi muito interessante, no ano de 1997, dois pesquisadores, Lawrence Lowe e Siegfried Schreier, estudando o DNA mitocondrial, perceberam que existem pequenas variaçõezinhas, e eles começaram a estudar essas variações. Porque se existem pequenas variações, isso aí não significa que a ancestralidade não é a mesma, é outra coisa. Mas foram estudando essas pequenas variações, daí a pergunta que eles fizeram foi o seguinte: se existem as variações, a original não tinha variação nenhuma. Pelo tempo que demora para uma variação aparecer e estabilizar-se, nós podemos calcular há quanto tempo atrás teria vivido a original, ou seja, aquela que foi a mãe de todos nós, cujo DNA mitocondrial não tinha diferença nenhuma, seria perfeito. Isso foi publicado não em lição de escola dominical, mas nessa publicação científica, nessa revista científica, Trends in Ecology and Evolution. Não tem nada a ver de espiritualidade. Sabe há quanto tempo atrás teria vivido a Eva mitocondrial, a mãe de todos nós? Entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Isso é ciência. E as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas espera aí, tem um probleminha, porque afinal de contas, se ela foi a mãe de todos nós, olha a variedade que somos nós hoje. Eu entendo. Se todos nós viemos de uma única e mesma mulher, de um único casal, nós ainda temos um pouco de material genético desse casal. E esse casal tinha condição de produzir descendentes negros e brancos. Você fala, não, peraí. Sim. Quer ver como isso é verdade? Olha esse casal. Angela e Ben. A filhinha deles é loira. Não é o que você está pensando, não. Não aconteceu, não. Não aconteceu. Tá? O DNA é dos dois. Foi feito o DNA da pequena Nmati, e o DNA da Nmati tem 23 cromossomos da mamãe e 23 cromossomos do papai. Agora, como um casal negro pode ter uma filha loira? Dá para ver os irmãozinhos como eles estão felizes, né? Olha ali esses dois. Acho que o menininho falou, pai, tem certeza que essa é nossa irmãzinha? Quando nós estudamos informação genética, isso é perfeitamente possível. Não é o comum. Mas se todos nós viemos de uma única e mesma mulher, coisas como essa, ou seja, crianças loiras de pais negros, e o oposto também, deveriam acontecer. Deixa eu dar mais um exemplo. São gêmeos. Gêmeos do mesmo pai e da mesma mãe. São gêmeos os dois. Olha só que coisa interessante, os dois. Já imaginou os dois chegando correndo na escola? Calma. Não é meu irmão. Ele é adotado? Não, nós somos gêmeos. Como que funciona isso? Material genético do pai combinado com material genético da mãe. Vamos estudar um pouquinho só para ver como é interessante isso. O pai possui material genético, vou aqui simplesmente ilustrar através daqueles dois círculos, e a mãe também teria material genético, vou ilustrar através desses dois círculos. Os filhos são apenas combinações do material genético existente do pai e da mãe. Eu coloquei apenas 2 para cada um aí, só para não complicar muito, tá? Existem mais, mas eu só coloquei os 2 para ficar bem fácil. Isso é aquilo que na escola nós estudamos como emão, eminho, azão, azinho, xizão, xizinho, aquele que te impediu de entrar na vestibular, passar no vestibular porque você não sabia para que servia, agora eu explicar para que serve. Olha que interessante, quando nós trabalhamos com isso, nós podemos entender as cores. Por exemplo, a cor branca seria a combinação de material genético por nós aqui apenas colocado como eminho, eminho, M minúsculo, M minúsculo. No caso, a cor negra seria a combinação M maiúsculo, M maiúsculo. Essa cor ali do meio seria praticamente M minúsculo, M maiúsculo, ou M maiúsculo, M minúsculo. Então vamos parar e pensar um pouco. Se Adão e Eva fossem negros,
Adão seria M maiúsculo, M maiúsculo, Eva seria M maiúsculo, M maiúsculo. Os seus descendentes iriam pegar uma das letras de Adão e uma das letras de Eva. Como as duas letras de Adão são M maiúsculo, porque ele seria negro, e as duas letras de M da Eva seriam M maiúsculo, porque ela seria negra, todos os seus descendentes seriam negros. Então nós sabemos que Adão e Eva não foram negros. Vamos pegar o outro lado. E se Adão e Eva fossem brancos? Daí Adão seria M minúsculo, M minúsculo, Eva seria M minúsculo, M minúsculo. Qual o problema? O problema é que todos os seus descendentes só poderiam ser M minúsculo, M minúsculo, só brancos. Então nós sabemos que Adão e Eva também não eram brancos. Eles não eram negros e não eram brancos. Qual seria a cor de Adão e Eva? É aquele branco, aquele bronze avermelhado que todo mundo gosta de pegar na praia. É aquele do índio pataxó, que você pode colocar o cidadão lá no sol, não vai mudar a cor da pele dele. Por quê? Se Adão fosse M maiúsculo, M minúsculo, e Eva fosse M maiúsculo, M minúsculo, eles poderiam ter descendentes M maiúsculo, M maiúsculo, como no caso do Michael Jackson, que é ele mesmo que está ali, ou M minúsculo, M minúsculo, ou seja, teria uma variedade muito grande. Lembra que eu dei apenas 2 letrinhas. Se o número de letrinhas chegar ao número que é real, daí podemos explicar toda a variedade de cor de pele. Só tem uma coisinha que é um detalhe fabuloso. M maiúsculo, M minúsculo é a cor do solo. O nome Adão significa da terra ou da cor da terra. A Bíblia é precisa até nos seus menores detalhes. Isso é o Deus que nós servimos. Ele é esse Deus. Por que a informação de Gênesis, por que Deus foi colocar esses detalhes ali? Para que nós soubéssemos como funciona, para que ninguém tivesse dúvida. 4 anos atrás eu estava dando palestras na África e eu falei para um grupo de pastores lá em Moçambique e foi assim, para mim foi uma situação extremamente diferente. Vem um senhorzinho, um pastor mais ou menos dessa alturinha, já quase nos seus 70 anos, me deu um abraço muito apertado, falou: meu irmão, você acredita que por quase 70 anos eu achava que eu era cidadão de segunda categoria, porque me ensinaram que a cor negra tinha sido dado para Caim. Eu falei: não, meu irmão, pode ficar sossegado. Isso faz parte de todo o colorido que Deus quer que a gente tenha. Eu e o Senhor não temos absolutamente nada de diferente, a não ser uma quantidade um pouquinho maior, um pouquinho menor de melanina. O Senhor é abençoado porque você pode ficar nesse sol sem a sua camisa e não vai se queimar. Se eu ficar aqui, eu vou virar um tomate daqui a pouco, não vou conseguir pôr roupa e tudo mais. O Senhor está muito melhor preparado para ficar aqui, abençoado por Deus, e eu não. Não que eu não seja abençoado por Deus, mas nessa situação, Deus o preparou para isso. Olha os detalhes, nós precisamos estudar, saber como funciona. As pessoas falam: não, mas não foram assim as pessoas que foram para a África, com o tempo elas ficaram negras? Claro que não. Imagina, eu caso lá, estou casadinho com a minha esposa, os dois recém-casados, chega uma época ali e a gente fala: vamos começar a nossa família? Vamos. Eu estou branquinho, quer dizer, sou branquinho e branquinha, ela é branquinha e branquinha. Nós temos que ter uns filhinhos mais bronzeadinhos. Vamos para a praia. Então a gente muda para a praia, lá a gente pega o maior bronze, fica os dois todinho bronzeados. Daí quando a nossa filha, o nosso filho nasce, eles vão ter que cor? Brancos. Você acha que porque eu fiquei bronzeado na praia, meu filho e minha filha vai nascer bronzeado? Vai nada. Vão nascer da cor que eu sou. Branco. É muito bonito como a palavra de Deus nos coloca isso, para que nós possamos entender. Não tenham medo quando vocês tratarem dessas questões. Pessoas muitas vezes têm a tendência de olhar para isso e ficar falando coisas que não tem nada a ver. Deixa eu me dar mais uma que tem causado muito problema por aí. Afinal de contas, com quem casou Caim? Ninguém pergunta com quem casou Sete. Você já parou para pensar? Com quem casou Sete? Todo mundo quer saber com quem casou Caim. Então vamos tratar com quem casou Caim, porque a Bíblia nos diz. Tem uma coisa muito interessante na Bíblia, que não sei quantos de vocês já perceberam. Nós gostamos de ler a Bíblia. Tem um tipo de escrito bíblico que nós achamos que não é inspirado: genealogia. Qual foi a última vez que os irmãos pregaram em genealogia?
eu fazer a pergunta de outro jeito. Alguém já pregou em genealogia? Deu para entender? Por quê? Porque na genealogia, o que a gente faz? Teve filhos e filhos, morreu. Daí nasceu, gerou outro, mulher, cresceu, teve filhos e filhos, morreu. O que tem a ver com isso? Deixa eu contar um exemplo muito interessante. Isso aconteceu numa cidade pertinho onde eu moro, numa das igrejas. Agora a igreja, na época, era só uma congregação. Estava uma chuva muito forte numa quarta-feira e tinham 4 irmãos apenas reunidos lá para a reunião de oração. O pastor não pôde ir, ligou pedindo para que um dos irmãos dirigisse a reunião de oração, porque ele não teria condição de chegar lá. Um senhor que estava fugindo da chuva entrou na igreja, porque a chuva estava forte. Em última análise, vai para a igreja, porque pelo menos... E ele ficou sentado assim lá atrás, né? Nada interessado, só tinha os 4 irmãozinhos lá na frente. E o irmão chegou e falou assim: olha, o pastor ligou dizendo que não vai poder vir, então eu queria ler para os irmãos um texto, aí nós vamos orar e vamos embora. Olha o texto que ele pega, Gênesis capítulo 5. Tinha Adão a idade de 130 anos, quando gerou um filho à sua imagem e semelhança, e deu a ele o nome de Sete. E depois que gerou a Sete, teve Adão ainda filhos e filhas, viveu ainda 800 anos e morreu. Sete tinha 105 anos de idade, quando gerou um filho à sua imagem e semelhança, e depois que gerou a Enos, Sete ainda teve outros filhos e filhas, e viveu até morreu. E ele foi lendo. Essa pessoa que estava lá fora, eu conheci anos depois. Ele saiu dali, foi para casa, falou assim: essa é a minha história. Nasci, tive filhos e filhas, eu vou morrer. No domingo seguinte ele voltou na igreja e queria saber o que ele precisaria fazer para se acertar com Deus. Não foi uma pregação evangelística, vocês vão concordar comigo, mas foi a pregação das nossas vidas. Nasceu, gerou filhos e filhas, viveu mais tantos anos e essa é a sua história, essa é a minha história. É tudo isso. Isso somos nós. Então vamos estudar um pouquinho a respeito dessa esposa de Caim. Texto muito interessante, lá em Gênesis capítulo 4, nos diz assim, que Caim afastou-se da presença do Senhor e foi na terra de Nod, a leste do Éden. Primeira questão, muita gente fala assim, tá vendo? Lá na terra de Nod, esse é o lugar, ou seja, Deus tinha criado um outro povo lá, que era Nod, então Caim foi para lá e conseguiu uma esposa lá. Peraí, olha Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 diz assim: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá. Então tinha esse Havilá lá no jardim do Éden também. Aí continua. Onde existe ouro. O ouro dessa terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. Então a terra de Cuxi ficava no jardim do Éden também. Cuxi morava no jardim do Éden. Então a gente já tem o Havilá, tem o Cuxi morando no jardim do Éden. Tem uma coisa muito interessante. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. Opa, os assírios já estavam no jardim do Éden também. E o quarto é o rio Eufrates. Você fala, não, peraí, não. Lá no jardim do Éden só tinha Adão e Eva, não tinha mais ninguém. Correto. O que está sendo usado aqui através desses nomes? Moisés está dando um referencial geográfico para que as pessoas que lessem soubessem para que lado Caim foi, onde ficava esse tal do jardim do Éden. É possível ter uma noção onde fica, basta estudar o referencial geográfico. Você fala, mas espera aí, como é que funciona então? Mais ou menos assim, você tem o rio Tigre ali, você tinha o rio Eufrates aqui, Caim foi para esse lado ali era a terra de Nod, porque Cuxi é a região da Etiópia. Foi para cá que Caim foi. E ele encontrou alguém ali? Não, ele foi para lá, ele queria ficar longe de Deus. Então com quem Caim se casou? Porque a Bíblia nos diz que Caim afastou-se da presença do Senhor, foi morar na terra de Nod, lá ele teve relações com sua mulher, ela engravidou e teve filho. Legal. Aí volta lá na genealogia, Gênesis capítulo 5, nos diz que Adão tinha 130 anos de idade, quando ele gerou um filho à sua imagem e semelhança, deu a ele o nome de Sete, e depois que ele gerou a Sete, Adão teve ainda outros filhos e filhas. Com quem Caim se casou? Com quem Sete se casou? O material genético de Adão era perfeito, de Adão e Eva. Os dois foram os primeiros. Eles geraram a Caim, geraram Abel. Caim matou Abel, só ficou Sete. Caim 7, quer dizer. Vamos pegar então a árvore genealógica.
De um lado nós temos Caim, literalmente. Do outro lado nós temos Sete. Lembra como eu acabei de mencionar? Caim matou Abel, ficou apenas Caim e Sete. Depois Adão e Eva tiveram ainda outros filhos e filhas. Sete casou-se com uma das suas irmãs. Caim deve ter se casado com uma das suas irmãs ou sobrinhas. Você fala, não, mas não é possível isso, porque a Bíblia condena o casamento de consanguíneos. Estude que isso daí faz parte da saída do povo de Israel do Egito. Quando o povo saiu do Egito, Deus falou para que eles não mais casassem entre consanguíneos. O próprio Abraão casou-se com Sara, e Sara era meia-irmã dele. Ela era. Quando ela disse para Faraó que ela era irmã, ele não falou mentira, não. Ele falou verdade. O problema é que ele não mentiu, ele omitiu. Ele devia ter dito que era esposa também. Ela é minha irmã, mas é minha esposa. Não haveria nenhum problema. Algo que é muito interessante, vou colocar aqui só apenas para os irmãos pensarem, não vou entrar nos detalhes. Imagina os descendentes de Sete como sendo os filhos de Deus e os descendentes de Caim como as filhas dos homens. O que aconteceria se duas descendências distintas voltassem a se cruzar? Nós trabalhamos com isso na genética. Nasceriam gigantes e anões. Isso é óbvio. Deixa eu tratar um pouquinho desse problema ali em cima dos gigantes. Deixa eu dar uma visão bíblica de gigantes, só para a gente não fazer uns atropelos por aí. Por favor, não coloquem isso no seu site dizendo que isso é evidência bíblica. Isso é evidência de que o programa Adobe Photoshop é muito bom. Isso aqui nada mais é do que uma montagem de imagens. Esse circulou muito na internet por muito tempo. Tem um outro aí também, inclusive dá até o lugar lá na Grécia, onde foi encontrado esse esqueleto. Não tem nada a ver. O lugar da Grécia é um sítio arqueológico, é verdade, mas não tem nada disso lá. Deixa-me falar um pouquinho dos gigantes, porque as pessoas falam, nossa, gigantes. Dá uma olhadinha. Existem pessoas altas? Sim. Olha o Robert Wadlow, 2,75 m. Olha o pai dele aqui do lado de 1,80 m. O sapatinho do papai e o sapatinho do filhinho. Quando nós estudamos as Escrituras, existem vários gigantes na Bíblia. Nós conhecemos, aqui praticamente estão os textos principais que tratam de gigantes. Deixe-me pegar um caso específico, para os irmãos verem o caso de Golias. Aqui você tem um homem com uma altura normal, por volta de 1,78 m. Aqui você tem Robert Wadlow, 2,75 m, e do lado dele você tem Golias, 2,90 m. A Bíblia está falando de alguma coisa que não existe? Está falando de coisas que existem. Tem um outro que eu acho muito interessante, que é um tal de rei de Og. Esse rei de Og, a Bíblia nos dá o tamanho, literalmente, da cama onde esse cidadão dormia. Então eu vou estudar um pouquinho de ciência com os irmãos, só para você ver como a ciência tem umas coisas espetaculares para nós trabalharmos com isso. Vamos pegar um rapaz normal, uma altura normal, mais ou menos 1,78 m, pesando ali por volta dos seus 75 quilos. Vamos pegar o Dwayne Johnson, aquele que fez o papel lá no filme do Rei Escorpião, tá? Dá para perceber que ele é ligeiramente musculoso. Vamos olhar um pouquinho os dois. Existe uma quantidade muito grande de cálculos que podem ser feitos. Sabe quando você vai no seu médico e o médico diz o seguinte, mas você não está com a altura certa, o peso, quer dizer, o peso está sempre errado, né? Isso é o problema. Daí a gente quer saber por que o peso está errado. É porque é feito um cálculo através desses sistemas de equações que nós chamamos de Debois, que diz o seguinte, a sua área, a área do seu corpo tem que ser proporcional à altura. Algumas vezes a área fica muito grande e daí deixa de ser proporcional. Então o problema não é só o peso, o problema maior é a área. A área está muito grande, então os irmãos precisam reduzir a área do corpo. E a maneira de reduzir a área é reduzindo o peso. Tá? Então quando nós fazemos esse cálculo, nós percebemos que a altura dada do Dwayne Johnson, o peso que ele tem, mostra que ele está apenas 2 quilos acima do peso dele, baseado na área do corpo e na altura dele. O que aconteceria se nós pegássemos um cidadão que tivesse 3,5 metros, que seria o tamanho do rei de Og? O cara era gigantesco.
Mas a Bíblia nos dá o tamanho da cama, nos dá certas coisas. Vamos fazer um cálculo rápido, só para termos uma noção, usando a mesma ideia, para ver se Og seria um cara pesadão, ou se ele seria um cara dentro do padrão normal. Quando nós fazemos o cálculo e chegamos a esse peso, Og deveria pesar mais ou menos uns 600 quilos, só que você coloca 3,5 metros de altura. Quando você faz esses cálculos, você fala, peraí, mas como é que você chegou nisso daqui, nesses 600 quilos? É simples. Você pega o tamanho da cama dele. A cama dele tinha aproximadamente 4 metros de comprimento e 1,80 m só de largura. O cara era magro. Og não era um cara gordão, grandão. Então, quando nós fazemos os cálculos, você percebe que a proporção que a Bíblia nos dá de Og é uma proporção perfeitamente aceita pela ciência. Se o peso de Og, por exemplo, se a cama de Og que a Bíblia nos dá tivesse outras proporções, esse tal de Og teria que ser alguém mitológico, porque a sua estrutura óssea não aguentaria ou a altura ou o peso. Então, só para comparar, aqui você tem Og, aqui você tem Golias e aqui está você. Só por curiosidade, quando Deus criou Adão e Eva, pelos estudos que têm sido feitos mostrando a capacidade do ser humano, nós deveríamos ter mais ou menos essa altura, uns 2,40 metros, essa seria a média de altura do ser humano. Imagina Adão chegando hoje falando assim, Senhor Deus, misericórdia, o que aconteceu? Todo mundo pequenininho. Isso é parte da deterioração. Você percebeu aqui no Brasil que nós mudamos a qualidade de alimento? O que está acontecendo com os nossos filhos? Se tornaram humildes. Você percebeu? Já viu quando um filho vem falar com a gente que ele até abaixa a cabeça? Eles são mais altos do que nós agora. Dá uma olhadinha, você vê o pai dessa altura, o filho dessa altura, e o filho só tem 13 anos. A gente fala, onde é que vai chegar esse rapaz? A alimentação traz de volta a capacidade do corpo funcionar como deveria. Deixa eu dar mais uma questão muito importante, a questão da longevidade humana. Ah não, aqueles dias lá de Gênesis, aquilo lá não pode ser dia literal, aquelas datas lá, o povo vivendo 900 e poucos anos, isso é um absurdo. Esse povo vivia, coitado de Matusalém, viveu 969 anos. Noé viveu 950 anos. O único que a gente conhecia que viveu igual Noé 950 anos foi o mestre Yoda, lá no Guerra das Estrelas. Viveu 950 anos também. Espera aí, mestre Yoda nunca existiu. Noé existiu. Existe uma grande diferença. Como que seria possível isso? Deixa eu colocar algo. As pessoas acham meio estranho, mas as minhas Bíblias estão cheias de gráficos, cheias de contas. Olha um gráfico mostrando pessoas antes do dilúvio, tá? Começando ali com Adão, até Noé. Deu para perceber que praticamente todos tinham quase que a mesma idade? Depois do dilúvio, olha o que acontece. A idade vai parar lá embaixo. Sabe o que esse gráfico nos mostra? Se a Bíblia não tivesse escrito absolutamente nada a respeito do dilúvio, qualquer pessoa que conhecesse um pouquinho de matemática e gráficos, ao estudar a Bíblia, diria o seguinte: rapaz, alguma coisa aconteceu no planeta Terra nos dias desse tal Noé aqui. Alguma coisa aconteceu. Por quê? Nós percebemos o que houve. Houve uma mudança radical. 10 pessoas chegam e falam assim: não, mas é impossível pessoas viverem 950 anos. Você sabia que todos os estudos mostram que nós deveríamos viver pelo menos 1000 anos? Deixa eu tentar mostrar, que daí os irmãos vão entender como funciona. Quando nós temos, dentro dos nossos corpos, nas nossas células, quando uma célula vai se duplicar, tem um sistema que parece um zíper daquela sua jaqueta. Sabe o zíper? Você fecha. Esse zíper, nós vamos chamá-lo de DNA. É uma analogia. Então, quando a sua célula vai se duplicar, o zíper abre, mas ele não pode abrir inteirinho. Sabe aquela partezinha lá de baixo do zíper que segura fechado? Se você abrir inteirinho, ele não fecha mais, porque no DNA não tem ninguém para fechar o zíper. Ele tem que abrir até quase lá embaixo, para depois poder fechar de novo. Se ele ficar aberto, sua célula morre. Então, na hora da duplicação, o zíper abre e é feita uma cópia dos dois lados desse zíper. É super legal o mecanismo. Só tem um negocinho. A pontinha lá embaixo, que não abre toda, é chamada de telômero.
cada vez que a gente copia uma nova célula é feita, só um pedaço do telômero é copiado, porque a pontinha dele lá embaixo não pode ser copiada porque não abriu. Para abrir tem que fechar depois, e não fecha. Então a última pontinha, o pedacinho lá de baixo, ele nunca abre. Só que quando você faz a cópia, fica faltando aquele pedacinho lá de baixo. Então agora o seu telômero, que era desse tamanhão, não copiou o pedacinho lá de baixo, ele ficou menor. Quando a célula duplicar de novo, não vai copiar a pontinha lá de baixo, daí o telômero vai ficar menor. Menor, 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 menor. Chega uma hora que não tem mais telômero. Então o que acontece? Eu e você morremos. É assim que funciona. A ciência descobriu isso. O pessoal da Harvard Medical School estão trabalhando com ratinhos, onde eles colocam uma enzima chamada telomerase. Daí o ratinho volta a lembrar certas coisas, ele volta a fazer coisas que ele não conseguia fazer mais. Nós sabemos que o segredo da longevidade está nos telômeros e na telomerase. Então, quando alguém disser para você, esse negócio aí de viver 950 anos, isso aí da Bíblia, tudo mitológico. Naquela época eles contavam os dias de outro jeito. Pergunta para ele, você já ouviu falar dos telômeros? Você já estudou a telomerase? Se você conseguir chegar até aí, já está bom, tá? Porque a pessoa vai falar, não, eu acho que não. Você fala assim, então vai estudar, depois você vem e conversa comigo. Porque daí você vai ter tempo para estudar, se você não estudou, né? Então você vai estudar também, para daí quando ele vier conversar, você poder repetir. Fala, pelo menos o exemplo do zíper você lembra. Esse é o exemplo do telômero. Olha só que coisa fascinante. Deixa eu mostrar um exemplo que tem sido muito estudado pelos médicos. 2 irmãs incríveis. Essa é a mais nova, aquela ali é a mais velha, ela é 4 anos mais velha do que essa. Por que ela é bebê ainda? Como que é possível isso? Por que ela não envelhece? Deu para entender? Nós estamos trabalhando com todas essas questões, estamos aprendendo muitas delas. Eu gostaria, portanto, de desafiar os irmãos a, quando forem olhar essas questões difíceis da Bíblia, meus irmãos, não coloca coisa, não, olha, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Tem coisas que são encobertas, mas tem muitas que Ele já deixou para que nós as conhecêssemos. Eu gostaria de encerrar colocando apenas uma que eu creio que é uma das principais de todas. Cantamos a respeito disso agora de pouco. Eu gostaria de deixar bem claro e colocar de uma forma bem prática para que todos nós pudéssemos entender. Afinal de contas, o Criador de todas as coisas. Nós temos a tendência de falar assim, Deus criou o mundo. É verdade, não está errado. Mas deixe-me trabalhar um pouquinho em 2 áreas. Primeiro, o que foi criado e quem criou. Nós vamos ver tudo de uma vez só. Então, se prepare, porque nós vamos fazer uma viagem fabulosa em poucos minutinhos. Nós moramos num planeta fabuloso. Planeta Terra. Esse planeta faz parte de um sistema solar. Existem outros 7 planetas e uma grande estrela que é o nosso Sol. Mas esse Sol é apenas uma estrela dentre muitas estrelas que tem na nossa galáxia. E a nossa galáxia é apenas uma galáxia no meio de muitas galáxias que tem no universo. Já estudamos muito. A pergunta é, o que nós conhecemos de tudo isso que foi criado? Vamos imaginar o seguinte, até onde os nossos telescópios já chegaram? 10 bilhões de anos-luz. Imagina que se nós pudéssemos pegar uma nave espacial e ir até lá, e daí de lá olharmos para cá. O que nós veríamos? Porque é sobre isso que eu queria falar, para que nós possamos entender exatamente o que significa Apocalipse 4:11, quando nos é dito o seguinte: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O que significa porque criaste todas as coisas? Deixe-me tentar dar uma ideia. Imagina então, estamos lá a 10 bilhões de anos-luz de casa, olhando de lá para cá. O que nós veríamos? Veríamos algo assim, um negócio cheio de pontinhos. O que seriam esses pontinhos? Isso aí são estrelas. Não são estrelas.
Ah, então esses pontinhos são galáxias. Não, esses pontinhos não são galáxias. Ah, então esses pontinhos são agrupamentos de galáxias. Não, esses pontinhos não seriam agrupamentos de galáxias. Então o que são esses pontinhos? Esses pontinhos são agrupamentos de galáxias. Isso é o que nós chamamos de supergrupos. Existem mais de 270 mil deles. Mas nós estaríamos a 10 bilhões de anos-luz de casa. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Para você saber a distância, multiplique 10 bilhões por 9,5 trilhões, daí você vai ter uma ideia onde nós estamos. Vamos chegar mais perto um pouco agora. Agora, a literalmente 1 bilhão de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo 80 supergrupos de galáxias. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 10 milhões de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo as galáxias do chamado supergrupo de Virgo. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 10 milhões de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo o quê? A região central do supergrupo de Virgo. Chega mais perto um pouquinho. Agora, a 1 milhão de anos-luz, nós estaríamos vendo as 3 galáxias que fazem parte do grupo local central do supergrupo de Virgo. Essa aqui é a nossa galáxia, essa é a Via Láctea. Então, vamos chegar mais perto um pouquinho agora. Agora nós estaríamos praticamente a 100 mil anos-luz de casa. Nós estaríamos vendo o braço principal da Via Láctea, tem um outro braço secundário, tem um outro ali embaixo. Então você está vendo esse braço grandão. Aqui é o braço chamado de Orion. Já mencionei para vocês. Quando nós estamos à noite, você olha no céu, vê aquela mancha branca no céu, é porque nós estamos dali olhando para cá. Essa é a mancha branca que a gente vê. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a literalmente 10 mil anos-luz de distância de casa. Daria para a gente ver as estrelas do braço de Orion, só que o braço está aqui embaixo. O Sol não está no braço. O Sol fica do lado de fora. Para a gente poder estudar o que tem para lá e para cá, porque no braço tem muita coisa ali, é meio difícil ver. Olha onde Deus foi nos colocar. Num lugar que desse para a gente estudar o universo. Do lado de fora do braço da galáxia. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos literalmente a 1000 anos-luz de casa, nós estaremos vendo cerca de 1 milhão de estrelas ao nosso redor. Chega mais perto um pouquinho. A 100 anos-luz de casa, nós estaríamos vendo as 50 mil estrelas próximas do nosso Sol. Chega mais perto um pouquinho. A 10 anos-luz de casa, nós estaríamos vendo as 33 estrelas mais próximas da gente, são essas maiores aqui que vocês estão vendo. O Sol é muito pequenininho, praticamente nem dá para ser visto ainda. Vamos chegar mais perto um pouquinho. A 1 ano-luz de distância de casa, o Sol é aquele pontinho branco que vocês estão vendo ali no meio. 1 ano-luz equivale a 10 trilhões de quilômetros, mais ou menos. Então, estou mudando as nossas unidades. Em vez de falar, nós estamos a 1 ano-luz, agora eu vou dizer, estamos a 10 trilhões de quilômetros. Então, vamos chegar mais perto um pouquinho. A 1 trilhão de quilômetros, nós veríamos o Sol agora, a estrelinha mais brilhante na nossa frente. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 100 bilhões de quilômetros, você veria o Sol e a órbita dos planetas ao redor. Esse aqui, esse branquinho em volta ali, é o planeta anão Plutão, a órbita dele. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora vamos para 1 bilhão de quilômetros. Essa é a órbita do planeta anão Plutão. Só para você ter uma ideia, no ano de 2006, a NASA lançou uma espaçonave dali para chegar até aqui. Ela está viajando a 60 mil quilômetros por hora e, se tudo correr bem, em 2014 ela chegará lá. Só para percorrer essa distânciazinha dali até aqui. Vamos continuar. Estamos a 10 bilhões de quilômetros de casa. Agora nós estaríamos a 1 bilhão de quilômetros de casa. Você estaria vendo a órbita por onde passa o planeta Mercúrio, que é o branquinho. Esse aqui é o planeta Vênus. Ali onde passa o planeta Terra, o azul. O vermelho é por onde passa o planeta Marte. E o amarelo é por onde passa o planeta Júpiter. Não adianta procurar essas linhas no céu com o seu telescópio, porque elas não estão lá. É só para a gente saber por onde passa o planeta. Vamos chegar mais perto um pouquinho então agora. Agora nós estaríamos a 100 milhões de quilômetros de casa, por onde tem essa faixa azul aqui, é onde passa o planeta Terra. A 100 milhões de quilômetros não daria para ver o planeta Terra ainda. Precisaríamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 10 milhões de quilômetros, daria para ver um pequeno pontinho azul lá no meio, pequeno pontinho branco no meio do nada, e uma elipse branca ali em volta, é onde passa a Lua. Chega mais perto um pouquinho.
Agora nós estaríamos a 1 milhão de quilômetros de casa, o pontinho não é branco, é azul. Esse é o planetinha Terra. Ali é por onde passa a Lua. Chega mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 100 mil quilômetros de casa e você começa a ver o nosso planeta. Chega mais perto um pouquinho. 10 mil quilômetros de casa, você estaria vendo a América do Sul, Oceano Atlântico, um pedaço da Antártida, um pedaço da África. Chega mais perto um pouquinho. Que você está a 1000 quilômetros de altitude, está vendo o sudeste do Brasil. Chega mais perto um pouquinho. A 100 quilômetros de altitude, você estaria vendo o interior do estado de São Paulo. A cidade de São Paulo está ali embaixo. Chega mais perto um pouquinho. Agora, a 10 quilômetros de altitude, você estaria vendo a cidade de Limeira, que é a cidade onde eu moro. Se você chegar mais perto um pouquinho, agora nós estaríamos a 1 quilômetro de altitude, você estaria vendo a região central da cidade de Limeira. Chegar mais perto um pouquinho. A 100 metros de altitude, você estaria vendo a praça principal da cidade, que é a Praça Toledo Barros. Umas árvores muito bonitas lá. Chega mais perto um pouquinho. Agora, a 10 metros de altitude, você estaria vendo as árvores, o topo dessas árvores. Chega mais perto um pouquinho. A 1 metro, daria para nós vermos os galhos e as folhas do topo dessas árvores. Chega mais perto um pouquinho. A 10 centímetros, nós estaríamos vendo as folhas que fazem parte desses galhos bem no topo. Chega mais perto um pouquinho. A 1 centímetro, você estaria vendo literalmente detalhes de uma única folha, a superfície dela. Vamos chegar mais perto um pouquinho. A 1 milímetro, você estaria vendo os detalhes da superfície dessa folha. Vamos chegar mais perto um pouquinho. A 1/10 de milímetro, nós estaríamos vendo as células na superfície dessa folha. Chega mais perto um pouquinho. A 1/100 de milímetro, nós estaremos vendo as células individualmente dessa folha. Chega mais perto um pouquinho. A 1 milésimo de milímetro, nós estaremos vendo o núcleo de uma única célula. Vamos chegar mais perto um pouquinho. A 1/10 de milésimo de milímetro, nós estaremos vendo a cromatina toda enroladinha lá dentro desse núcleo. Chegar mais perto um pouquinho. A 1/100 de milésimo de milímetro, nós estaremos vendo o DNA totalmente enrolado lá dentro. Vamos chegar mais perto um pouquinho. A 1 milionésimo de milímetro, nós estaríamos vendo os bloquinhos dos nucleotídeos que formam o DNA. Essa pontinha que vocês estão vendo aqui é de um átomo de carbono. Chega mais perto um pouquinho. A 1/10 de milionésimo de milímetro, nós estaríamos vendo a nuvem externa de elétrons de um único átomo de carbono. Mas o núcleo é muito pequeno, ainda não dá para ser visto. Precisamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1/100 de milionésimo de milímetro, nós estaríamos vendo a nuvem interna de elétrons de um único átomo de carbono, mas ainda o núcleo é muito pequenininho, nós não conseguimos vê-lo. Precisamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1 bilionésimo de milímetro, você veria aquele pequeno pontinho lá no meio, não é o planeta Terra, esse daí é o núcleo de um único átomo de carbono. Vamos chegar mais perto um pouquinho. A 1/10 de 1 bilionésimo de milímetro, de repente você perceberia que parece que tem várias bolinhas juntas. Esses são os prótons e os nêutrons. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Só para você ter uma noção, isso aqui nós chamamos de 100 Fermis. Esse é o tamanho da distância. Tá? Chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos literalmente a 1/100 de 1 bilionésimo de milímetro. Daí você estaria vendo os prótons e os nêutrons que formam o núcleo de um único átomo de carbono. Chega mais perto um pouquinho. Agora a 1 trilionésimo de milímetro, daria para ver a superfície de um único próton. Chegar mais perto um pouquinho. A 1/10 de 1 trilionésimo de milímetro, daria para ver a parte interna dos átomos, que é o que nós chamamos de quarks. Até aí foi onde a ciência chegou. Qual, Pedro? Vamos ler o texto. Calma, vamos ler o texto primeiro. Guardem as suas palmas, guardem as suas palmas. Qual o Criador? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quem é Ele?
A resposta é simples. Ele. Eu quero dizer para os irmãos, falem quem é o Criador. Chega para o muçulmano e fala assim: você sabia que foi Jesus quem criou todas as coisas? Porque se você falar para ele que foi Deus, ele vai achar que foi o Deus dele. Eles não aceitam Jesus como Deus. Fala para um mormon que foi Jesus quem criou todas as coisas. Fala para uma pessoa que não acredita na divindade do Senhor Jesus. Fala, foi Ele. A Bíblia diz, Ele é quem trouxe à existência todas as coisas. Não é interessante que Ele é o dono da igreja? Não é interessante que Ele veio morrer por aqueles que Ele mesmo criou? Não é fascinante quem Ele é? Deixa-me fazer uma pergunta e daí eu encerro. Me dê uma boa razão pela qual nós não deveríamos servi-lo integralmente. Mencionei para os irmãos, aprendi uma oração muito bonita de um pastor, e essa oração que eu sempre faço: Senhor Deus, me ajude a não te atrapalhar. Ele tem um grande plano, temos ouvido a respeito disso, e sem dúvida, Ele é, como as Escrituras nos têm dito, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.